minhas amadas irmãs da SAF, da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil. Eu envio essa mensagem a vocês. Não queria enviá-la, na verdade eu queria para poder estar junto de vocês, para nos alegrarmos diante de Deus pelos 54 anos dessa SAF, pelos 54 anos durante os quais o Senhor tem abençoado a caminhada da nossa igreja, durante os quais o Senhor tem abençoado também a devoção e o trabalho de vocês. Então, na impossibilidade de estar com vocês, dada toda essa situação que todos nós experimentamos hoje, eu envio esse vídeo, bondosamente a Elane, ela compartilha esse vídeo com vocês, e nele eu gostaria de fazer uma breve meditação, ela me pediu que fizesse uma breve reflexão, então eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Dentro do capítulo 18, eu vou ler dois trechos, primeiramente do verso 1 até o verso 4, e depois do verso 24 até o verso 28. Então, nesses dois trechos, o evangelista Lucas, o autor de Atos, ele vai nos falar sobre Áquila e sua esposa Priscila. Eu gostaria então de falar um pouco a respeito desse casal, de Priscila, e de aplicar alguns princípios relacionados a Priscila às vidas de todas vocês, tá bom? Então, Atos 18, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A partir do verso 24, Lucas, ele já vai dizer o seguinte, do verso 24 ao verso 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Então, irmãs, perdoem. Eu gostaria de lhes falar a respeito de Áquila e Priscila e me deter um pouco na vida de Priscila. Então, Áquila, ele era um judeu natural de uma região chamada Ponto, uma região que ficava no norte da Ásia Menor. E durante certo tempo, Áquila, ele morou em Roma. Tanto é que o texto aí de Atos 18 diz que ele e sua esposa, eles chegaram em Corinto vindos da Itália. Então, eles foram de Roma para a Itália. Em Roma, Áquila conheceu Priscila. Muito provavelmente, Priscila era natural de Roma. Tá? O nome formal de Priscila é Prisca. Essa é uma forma romana. Então, por essa razão, muito provavelmente, Priscila era uma romana. E Priscila era descendente de uma família muito ilustre ali na capital do Império Romano. E de acordo com Lucas, os judeus foram expulsos de Roma, tá, pelo imperador Cláudio, e como resultado dessa expulsão, Áquila e Priscila chegaram e se instalaram na cidade de Corinto. Ali eles conheceram o apóstolo Paulo. Interessante é que, pela providência de Deus, Áquila e Priscila tinham o mesmo ofício do apóstolo Paulo, e por essa razão Paulo passou a morar e a trabalhar com esse casal. Então, o casal, assim como Paulo, era fazedor de tendas, tá? E esse casal, ele vai aparecer em muitos outros locais do Novo Testamento, normalmente associados ao apóstolo Paulo, normalmente ligados a Paulo, auxiliando o apóstolo, ajudando no cumprimento do seu ministério.
O que é interessante é que em pelo menos 6 ocasiões o Novo Testamento vai mencionar esse casal. E nas 6 ocasiões, das 6 ocasiões em que o casal é mencionado, 4 dessas ocasiões, em 4 delas, o nome de Priscila aparece antes do nome de Áquila. Isso não era comum, isso não era usual. Então, naquela cultura, o normal era que sempre, em todas as ocasiões que o casal fosse mencionado, o nome do marido sempre viria antes. O nome do marido sempre era mencionado antes, tá? Nunca o nome da esposa. Mas você vai ter em alguns momentos, em algumas ocasiões, Lucas fazendo algo diferente disso. Ele vai mencionar Áquila só depois. Priscila é mencionada antes. Você pode ver isso, por exemplo, aí mesmo em Atos 18, no verso 18 e no verso 19, também no verso 26, tá? Veja que no verso 26, quando é mencionada a maneira como esse casal auxiliou Apolo, o nome de Priscila vem antes. Quando em Romanos, no capítulo 16, no verso 3, Paulo manda saudações ao casal, ele menciona Priscila antes. Também em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 19. Então, nessas ocasiões, o nome de Priscila vem antes. E quando isso acontece, meus irmãos, Lucas ele deseja, ou melhor, os autores do Novo Testamento desejam que nós entendamos, não que o cristianismo, nesse ponto, ele é necessariamente contracultural, embora haja uma quebra aqui com aquilo que era a cultura dominante da época, ou seja, como eu mencionei anteriormente, o nome do marido nunca era mencionado depois, sempre era mencionado antes, mas aqui você tem uma quebra, né, com esse costume, uma quebra com esse princípio cultural, mas Priscila vai ser mencionada em primeiro lugar porque nesses lugares ela é a personagem mais importante das narrativas, tá? No caso aqui da instrução oferecida a Apolo, Lucas deseja que nós entendamos que muito provavelmente Priscila foi aquela que mais se dedicou nessa instrução. Ela teve o apoio de Áquila, ela teve o apoio do seu marido, não obstante, ela foi aquela que mais diretamente se envolveu com a instrução de Apolo. Provavelmente ela era aquela que era mais próxima ao apóstolo Paulo, enquanto que Áquila já era mais reservado. O que a gente precisa entender é que isso não significa que Priscila exercia a liderança. Em outras duas passagens, o nome de Áquila ele é mencionado normalmente, ele é mencionado antes do nome de Priscila. Quando isso acontece, os autores do Novo Testamento estão reafirmando Áquila como o cabeça. Eles reafirmam Áquila como aquele que exerce a liderança. Não obstante, em alguns contextos, Priscila é aquela que mais se envolve, enquanto Áquila mantém uma postura mais retraída. O que eu desejo destacar, irmãs? A partir desse envolvimento mais intenso de de Priscila com o ministério do apóstolo Paulo. O que eu desejo destacar para vocês nessa ocasião, a partir da vida de Priscila? No caso específico da instrução que ela e o seu marido ofereceram a Apolo, percebam como Apolo ele é descrito por Lucas como um homem eloquente, poderoso nas escrituras, era alguém que falava bem, era alguém que tinha uma boa oratória e que era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Então esse homem, tão conhecedor do Antigo Testamento, ele vai ser instruído por Priscila a respeito da fé em Cristo e do batismo cristão. Lucas destaca que ele já tinha ouvido falar sobre Cristo, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Então, mesmo sendo tão conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, Áquila, ele necessitava ser aperfeiçoado em alguns pontos doutrinários. E quem vai aperfeiçoá-lo, quem vai oferecer a instrução para Apolo nesse sentido, é o casal Áquila e Priscila. E dentro do casal, Priscila é aquela que mais se envolve
com essa instrução dada a Apolo? Qual é o ponto que eu desejo destacar? O envolvimento de Priscila com a palavra de Deus. O envolvimento de Priscila com a Sagrada Escritura. A ênfase dada por ela na sua caminhada cristã à palavra de Deus. A maneira como para Priscila o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, Cristo e esse crucificado era o que havia de mais importante. Muitas vezes, minhas irmãs, vocês serão tentadas, vocês são tentadas e serão tentadas muitas outras vezes a buscarem outras coisas, a enfatizarem outras coisas, a enfatizarem trabalho protocolar, a enfatizarem trabalho burocrático que muitas vezes consome não apenas os nossos concílios, mas consome também as nossas sociedades internas. E é certo que há lugar para isso na vida dos nossos concílios e nas vidas das nossas sociedades internas. Há espaço para isso. Mas uma coisa que vocês precisam entender e precisam alimentar em seus corações é que vocês devem resistir à tentação de fazer dessas coisas o ponto dominante ou a principal ênfase da caminhada cristã de vocês. O que deve ocupar a maior parte do tempo de vocês, minhas irmãs, não é o preenchimento de relatórios, não é o preenchimento de estatísticas, embora essas coisas devam acontecer. Mas o que deve ocupar a mente de vocês, majoritariamente, o tempo de vocês, o que deve caracterizar as reuniões departamentais, as reuniões plenárias, demais encontros que vocês organizem, o que deve ter a centralidade é a palavra de Deus. Não o guia de trabalho, mas a palavra de Deus. O guia de trabalho é uma ferramenta indispensável, mas o que deve ocupar o centro de todos os momentos da vida da nossa SAF é a palavra de Deus. Percebam como Priscila era uma mulher profunda conhecedora da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras e certamente de doutrina. Priscila, ela não era uma teóloga por formação acadêmica, mas ela era uma teóloga de fato. A ponto de ter condições de instruir um homem que vai ser descrito por Lucas como poderoso nas Escrituras. Isso é um exemplo, minhas irmãs, digno de ser imitado. Queira o Senhor que cada um de vocês cultive tamanho amor, tamanha devoção, tamanho zelo pela palavra de Deus, a ponto de serem Priscilas, a ponto de serem mulheres devotadas à Escritura, que amam a palavra de Deus, que anseiam o bem da SAF, anseiam o bem da federação, anseiam o bem da sinodal, anseiam, desejam o bem da confederação sinodal, mas que entendem que esse bem ele será alcançado quando houver uma dedicação enfática à palavra de Deus. Que vocês sejam mulheres da Escritura, que vocês sejam mulheres do livro, que vocês sejam mulheres cuja preocupação não seja a de servir, embora haja lugar para isso. Que vocês não anseiem em ser apenas Marta, mas que vocês anseiem em ser, acima de tudo, Marias, Priscilas, mulheres dedicadas à palavra de Deus. Que o Senhor abençoe vocês, minhas irmãs, profundamente. Que o Senhor abençoe vocês ricamente. Grande abraço. Eu declaro aqui a minha alegria, a minha felicidade por pastorear vocês, por poder ter comunhão com essa SAF tão amada e tão maravilhosa. Que Deus abençoe. Joane tentou, ela queria gravar esse vídeo comigo, mas quando a gente falava a respeito, os meninos já sinalizavam que não daria certo, que ela ia ter que ficar com eles. Mas ela manda um abraço, ela manda um forte beijo, ela também manda dizer a vocês que as ama muito. Que Deus os abençoe, minhas irmãs.